Olá, povo de Deus, Céus abertos sobre a sua vida. sua casa e a sua família. Marcos capítulo 1, versículo 35, diz assim: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu. Foi para um lugar deserto e ali orava. Está falando de Jesus, pastora. O Filho de Deus. O Filho de Deus. Que acordava na madrugada e ia orar. Por que Jesus, o Filho de Deus, acordava na madrugada e ia orar? Porque sobre ele estava a missão de remir a humanidade, Glória a Deus. de redimir a humanidade. Mas também nele estava a natureza humana. Pois a Bíblia diz que o Verbo se fez carne. Então Jesus orava para poder ter o domínio e o controle da natureza humana. Para que a natureza humana não impedisse, não atrapalhasse o plano que Deus tinha de redimir a humanidade. Meu Deus, Jesus foi o sacrifício vivo. Porém, a natureza humana habitava nele. Aí eu fico pensando nós, seres humanos, que também somos filhos de Deus. Verdade. E que também dentro de nós, mesmo depois de aceitar Jesus, mesmo depois de se batizar nas águas, ainda habita em nós a natureza humana. Nós é que temos que orar. Mais ainda. Mais ainda. Para que a natureza humana esteja sobre o nosso domínio e não nos dominando. Ela esteja sobre o nosso controle e não nos controlando. Para que essa natureza não atrapalhe os planos que Deus tem na minha vida e na minha família. Assim como Jesus foi chamado para redimir e sacrificar por toda a humanidade, cada ser humano foi chamado porque Deus tem um plano dentro da sua casa, no meio dos seus, para que eles conheçam a luz, para que a luz resplandeça. Mas a natureza humana, ela quer ofuscar, apagar a luz. E nós não podemos de maneira nenhuma permitir. Esse é o plano da natureza, é apagar a luz que Deus, Ele quer que reflita e brilhe em nós. Essa natureza humana, ela tem que estar controlada, dominada, não nos controlar. Quando falamos de natureza humana, estamos falando de desejos, vontades. A humanidade. A humanidade. Desejo, vontades, ambições. Pecado. É isso. Nós estamos falando de pecado. O pecado não pode nos dominar. De maneira nenhuma. A nossa natureza humana tem que estar sob o nosso domínio e sob o nosso controle. E isso só é possível por meio de oração. É orando que se vence, é indo a Deus e apresentando diante do Senhor tudo que se passa na nossa vida, que a natureza humana acaba perdendo as forças, né, filho? A oração em todas as horas, seja de manhã, de tarde, de noite, é importantíssimo. Muito importante. Mas a Bíblia nos chama a atenção principalmente para a oração na madrugada. Na madrugada. Porque o sacrifício é bem maior. É bem maior. A nossa natureza quer dormir. Quer ficar deitado, de maneira nenhuma quer levantar. A preguiça quer nos agarrar. O frio, o cansaço, a fadiga. A luta para se pôr de pé de madrugada é grande. É grande, mas quem entende a necessidade, acorda e na ora. Madrugada. Eita glória! Porque Jesus orava na madrugada?
porque ele queria vencer a natureza humana. E venceu. E venceu. E ele diz, como eu vos fiz, façais vós também, né? Eita glória! Ele disse, e nós temos que fazer. Orar, querido. Clame a Deus, que você vai conseguir vencer a natureza humana. O inimigo do homem é a sua própria natureza. É a sua própria natureza.